Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live hoje e o assunto vai ser preparação para a prova, né? O que fazer ali nas semanas que antecedem a prova, até o diazinho que está chegando a prova, no dia, como se preparar, beleza? Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. É bem interessante porque quanto mais preparado, fala Pirola, beleza? O primeiro a entrar, hein, Adriano? Porque é o seguinte, quanto mais detalhado for a sua preparação para a prova, menor vai ser a possibilidade de você ficar ansioso, menor vai ser a possibilidade de você cometer erros. Então, eu vou falar aqui como se preparar para a prova, que vai dar tudo certo. A intenção ia fazer muito mais um comparativo entre preparação da prova de XCO e a preparação da prova de XCM, só que aí eu preferi fazer por um caminho diferente e falar da preparação de uma forma geral. Depois, em algum outro momento, a gente fala mais específico do XCO, porque até mesmo foi a pergunta, agora vai fugir o nome do rapaz que mandou a sugestão da live, mas aí a nossa intenção hoje vai ser falar o que você tem que fazer para ir se preparando para a prova, para chegar bem, para não ficar ansioso no dia da prova. Quando eu sento, né, uns 20 minutinhos antes da live, eu sento e eu vou descarregando tudo que eu acho importante. Eu elenquei sete temas, vamos dizer assim, um checklist de 7 elementos para que vocês consigam se organizar para saber, o que eu vou... Fala, Marcos, beleza? Para saber o que eu vou olhar para a prova, o que eu vou precisar mudar no meu treinamento, o que eu vou precisar ajustar nas semanas antes. O meu treino de sábado, né? Os 2 últimos sábados antes da prova, que eu acho fundamental, no que eu vou fazer naqueles dias. Então é tudo isso que a gente vai falar hoje, beleza? E são 7 pontos. Então eu acho que até é interessante. Fala, velho da Venza, beleza? Eu acho até que é interessante quem tem alguma prova em vista, quem já está na pegada, porque tem bastante região que já está liberada as provas. Então, quem já está com alguma prova aí em mente, quem já está ali direcionado, é até interessante pegar alguma coisa para anotar esses 7 pontos, para não deixar na memória. Porque a nossa memória, ela engana. A minha memória me engana. Eu vou pegar esses 7 pontos aqui e eu vou organizar. Sempre que um aluno meu estiver ali prestes à prova, eu mesmo vou ver, e os outros professores da assessoria também, para ver se esses 7 pontos estão alinhados. Para ver se a gente comentou com os alunos sobre esses 7 pontos, porque é fundamental. Então eu vou ter isso anotado, porque eu achei, cara, na hora que eu peguei aqui e juntei isso para a live, eu achei muito bacana, beleza? Então já vamos começando, e aí o pessoal que for entrando depois, a gente vai fazendo vai recuperando, vai lembrando um pouquinho que foi falado. Só lembrando que a live vai ficar salva no YouTube depois, tá? Fica um tempinho aqui no Instagram, até eu pegar e colocar no YouTube. Quando eu coloco no YouTube, eu tiro no Instagram. Quando eu coloco lá no YouTube, eu tiro no Instagram e só deixo lá, beleza? A gente sempre faz isso, que é para o pessoal irem lá no YouTube, que no YouTube tem mais conteúdo, aí vocês acostumam a estar utilizando essas plataformas. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Foi para a prova, fez a inscrição, 3, 4 semanas para a prova, até um pouquinho mais. O primeiro ponto que eu acho que deve ser considerado, que se deve ser feito, é avaliar os seus pontos fracos. Avaliar os seus pontos fracos. Você vai olhar para você e vai ver dentro de você o que... o negócio tá errado aqui. Vai olhar para dentro de você e ver o que você precisa melhorar. Quais são os seus pontos fracos? Você tá te faltando potência, tá te faltando aguentar a tocada, você tá subindo mal, você demora para se recuperar depois de um ataque. Então o primeiro ponto é esse. A primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para si mesmo e dentro dos seus treinos vai tentar encontrar aquilo que está te faltando, né? Porque de repente, nossa, Marcos, eu estou subindo forte pra caramba, e aí você continua treinando subida, e aí você está subindo forte pra caramba, aí aparece lá um trecho na corrida que é uma tocada de uns 5, 6 quilômetros, um planão, e você não consegue sustentar a tocada naquele plano, mas você está um monstro na subida. Então o primeiro ponto é esse, encontre o seu ponto fraco. E nem vem falar assim, fala Wesley, beleza? E nem adianta falar assim, não Marcos, mas eu não tenho ponto fraco, eu não tenho nada para ser melhorado, nada que esteja um pouco pior. Se você parar, pensar e analisar, vai encontrar sim um ponto fraco. Seja o teu tempo de recuperação depois do ataque, seja errar a mão
em um ataque, de repente você tá lá, tá bem preparado, tá forte, coisa e tal. Mas na hora que você vai fazer um ataque, você erra a mão. Quem faz muito, não muito, mas quem às vezes faz isso e comenta comigo depois no feedback é o Paulo. O Paulo, ele vai lá, quando é para fazer um treino de tiro, ele dá uma pancada muito forte e aí depois ele dá uma morrida, né? Então o que acontece? Falta ali um pouco de acerto, um pouco de autoconhecimento para saber qual o ritmo que ele consegue manter. Então o primeiro ponto é esse: encontre o seu ponto fraco 3, 4 semanas antes da prova. Não vai, porque aí você tem tempo para fazer aquele treinamento bem específico para pegar e acertar aquele ponto. De repente, né, tem algumas mulheres, sobretudo mulheres, né, que eu tenho na assessoria mulheres, às vezes tem medo, né, é nova na bike, não tem tanto tempo assim de bike, e tem medo de descida. Esse é um ponto fraco. O que acontece? Vai sair para treinar? Vai ter que sair para treinar um dia focada em caprichar nas descidas. Porque esse é o ponto fraco dela. É aquilo que está pegando nela. Beleza? E aí depois o outro ponto que vem junto aí, ó, que cada ponto que eu vou falando vai tendo subtemas juntos. Além de você encontrar o seu ponto fraco, é fundamental que você tenha um ótimo autoconhecimento. Ótimo autoconhecimento. Que você se conheça muito bem. Eu gosto muito do nosso método que a gente passa o treinamento para os alunos baseado na percepção de esforço. Aí, ó, tá vendo? É o caso da Flávia, né? Tem medo das descidas. Mas é normal, viu, Flávia? Se pegar alguém que caiu ainda, alguém que vem de uma queda, a pessoa pode estar muito forte, mas aí toda descida ela vai perder tempo. E aí isso vai afetar muito o treinamento dela. Então ela foca ali na academia, foca em fazer força, e de repente fica faltando ali tirar um dia sem fazer força, só se preocupando com as descidas. E assim a pessoa vai melhorar, beleza? Então, ó, avalie seus pontos fracos e se preocupa com o seu autoconhecimento. Aonde que o seu autoconhecimento vai pegar bastante? Imagina que você está no pelotão e esse pelotão aperta o ritmo. Se você apertar o ritmo demais junto com o seu pelotão e ultrapassar o seu limite de trabalho que você consegue sustentar, a chance de você quebrar é muito grande. Eu já falei isso aqui em outras lives. A chance de você quebrar é muito grande. Então, o autoconhecimento para uma prova é fundamental. E quando a gente vai trabalhando ao longo das semanas, tá? O meu profraco, quando a gente vai trabalhando ali durante semanas com meus alunos, a percepção de esforço, o que acontece? Autoconhecimento. Aí ele vai para a prova, ele sabe qual o ritmo que ele consegue manter, ele sabe qual o ritmo que ele consegue tocar. Beleza? Então o primeiro ponto é esse, tá? Avaliar seu ponto fraco e ter um bom autoconhecimento, certo? Aí depois que você tem isso em mãos, aí o que você vai fazer? Você vai avaliar o percurso da sua prova e vai avaliar o perfil da prova, né? Se for uma prova de estrada, tá no plano, vai ter subida longa, subida curta, é diferente para o seu corpo, para a sua fisiologia, participar de uma prova. A prova vai ter 1000 de elevação, né? Aí vem essa informação seca, tá? Só 1000 de elevação. Você saber só isso não vai te ajudar tanto. Porque uma coisa é ter 1000 de elevação com 2 serras, né? De repente tem 2 serras lá, cada uma sobe 500 e é isso. Aí é diferente de você participar de uma prova que vai ter um sobe e desce, um monte de subidinha pequena. Para o seu fisiológico, para o seu corpo, para a sua sensação, para a sua entrega, é bem diferente. É muito diferente você participar de uma corrida em que você sobe subidas longas e de corrida que você vai subindo. Marcos, mas qual vai ser a diferença na hora do treino, né? Pensando nessas provas diferentes. A prova de subida longa, você vai ter que trabalhar, fazer treinos de estímulo que a gente chama na assessoria de limiar longo. Treinos que você vai ter ali 10 minutos, 15 minutos em alta intensidade. Já enquanto se você for trabalhar, se você for participar de uma corrida curta, de uma prova que tenha um monte de subidas curtas, um sobe e desce danado, o que você vai ter que trabalhar? Treino de explosão, estímulos de 1 minuto com recuperação curta, porque é isso que vai acontecer no seu treino, na sua prova. Você vai dar pancadas para subir, né? Que prova a gente não sobe devagar, você vai estar dando pancada para subir e o seu corpo vai tendo ali 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para recuperar. Então você vai trabalhando com esses estímulos.
Então vocês perceberam que às vezes uma mesma prova, com a mesma elevação, não a mesma prova, falei errado, mas uma prova com a mesma elevação, só de mudar os perfis das subidas, já vai mudar a forma que você precisa treinar. Você vai precisar treinar diferente. E isso é o quê? Lembra da live de periodização do treinamento? Esse é o período de polimento, é o período que você vai ajustar o seu treino à prova. Então por isso que é importante, vai lá, pega o perfil da prova, saiba como é que é e você vai conseguir entregar. Esse exemplo da subida longa ou da subida curta foi só um, tá? Aí depois tem outra coisa que é o perfil. Se for no MTB, vai ter areião, vai ter subida com cascalho, vai ter descidas íngremes, vai ter single track. Você precisa estar avaliando tudo isso, tá? Marcos, mas a minha prova é longe, eu não consigo fazer o reconhecimento, né? Então você tem que fazer de tudo para pegar o máximo de informação dela. Que nem eu tenho a Vera, minha aluna Vera, ela é experiente, ela já participou de provas, de muitas provas. Aí agora ela está se preparando para participar de uma prova, ela já foi fazer o reconhecimento, já sabe que vai ter areião, já sabe como é que vai ser as subidas. Ela já estava prevendo que ia ter areião e ela já estava modulando, fazendo vários treinos delas em areião. Então isso é o quê? Você está fazendo polimento, tá? Já percebeu qual é o perfil da prova e está seguindo naquele caminho, tá legal? Então vocês também precisam fazer isso sempre. Saiba o perfil da prova, saiba como é que ela vai ser, os detalhes, e aí você vai lá e faz, beleza? Aí, por exemplo, quando vocês for olharem para a prova, analisa a capacidade física. Fala, William, beleza? Analisa qual vai ser a capacidade física principal que essa prova vai recrutar, beleza? Como assim, Marcos? Uma prova que nem eu falei, subidas longas, vai precisar de muita tolerância ao lactato. Uma prova de XCO, que tem várias subidas íngremes, você vai precisar de força, vai precisar de potência, né? Uma subida que tenha um planão, aquele retão longo, você vai precisar fazer muito trabalho de tocada longa. Você vai precisar trabalhar muito bem a sua cadência, porque se você vai participar de uma prova longa, que tem um perfil mais plano, você girar a 80 ou você girar a 90 pode fazer uma tremenda de uma diferença no final da prova. Tá legal? Então vocês precisam analisar isso. Analisa o perfil da prova, analisa como que vocês vão ter que proceder com ela. E aí a capacidade física que ela vai utilizar. Quando a gente pensa em capacidade física, nas outras lives eu já falei bastante disso. Quem está chegando por aqui agora não viu muitas lives, vai lá no canal do YouTube que tem bastante live lá para ver. Quando vai pensar em capacidade física, você vai precisar em força, tá? Marcos, mas qual é a prova que vai precisar de força? Se tiver muita subida, teve muita subida com inclinação longa, ou inclinação forte, tipo assim, tá passando de 9%, tá passando de... Fala, José, beleza? Tá passando de 10%, já esteja consciente que você vai precisar de força para essa prova. Mas agora, se você olhou o perfil na prova, subidinhas de 5%, né, tem lugar que 5% não é nem subida, é falso plano. Mas você sabe que o potência não vai precisar de tanta força assim. Vamos lá, outra capacidade física, a resistência. Se for uma prova com muito plano, igual eu estava comentando, você vai precisar ter muita resistência sim. E aí como que você vai treinar isso? Fazendo treinos contínuos, treinos constantes. Aí você vai precisar, em algum momento, tirar da sua rotina só os treinos intervalados e colocar o treino constante, o treino contínuo. Treino que você vai ficar um longo período ali, mantendo o ritmo que você pretende fazer na prova. Para não chegar na prova e falar assim, pô, mas tá bom, tô na reta agora, qual é a minha sensação de esforço que eu vou promover na prova? Pessoal, se tá ficando claro essas questões para aí, você vão me falando, vão jogando pergunta, vão conversando comigo aí nos comentários, porque senão eu vou falando rápido aqui e eu vou mandando ver. Se eu sentir que tá tudo entendido, eu vou tocando para frente. Sobretudo essa questão de avaliar o percurso da prova, avaliar o perfil da prova e conseguir ajustar o seu treinamento ao que vai ser, isso é algo que para mim é fácil, né? Eu olho lá a prova, eu já consigo ver, mas para vocês de repente pode não ficar tão claro assim. E é interessante que eu consiga deixar isso bem claro, bem explicado para vocês.
tá legal? Analisa lá. De repente, se vocês ficarem com dúvida, né, vocês estão vendo essa live agora aqui no ao vivo, ou de repente está vendo a gravação lá no YouTube, vai fazer uma prova, pintou uma dúvida, procura a gente também, tá? Que a gente vai pegar e ajudar você. Não, essa prova precisa mais de seu limiar de lactato, essa prova precisa mais de potência, essa prova você precisa trabalhar mais o VO2, essa prova você precisa trabalhar a recuperação. E aí a gente conversa, tá? Porque não é tão fácil assim observar essa questão. Agora, terceiro ponto que vocês vão avaliar. Então, primeiro, autoconhecimento e ponto fraco. Segundo, perfil da prova, tá? Perfil da prova, como vai ser essa prova. Detalhe, vai lá no reconhecimento da prova, veja o tipo de terreno, como vai ser as subidas, analisa tudo isso. Tá? Agora o terceiro, estratégia de prova. Estratégia de prova. Vocês sabiam que muitos ciclistas profissionais, eles mentalizam a prova inteira? Mentalizam. Eles sentam assim no lugar, fecham o olho e eles vão mentalizando cada momento da prova, né? O ritmo que eles vão estar em cada momento. Aquela subida, como que ele vai subir, depois vem aquela descida, ele vai virar curva, ele mentaliza tudo. Então, por exemplo, a gente viu agora nas Olimpíadas, o pessoal fazendo aquela prova, lá no Japão, lá em Tóquio, que foi muito boa, né? Bacana pra caramba. O que acontece? Com certeza, os atletas, eles sabiam toda a prova, porque eles mentalizaram todas elas. Né? Isso não vou dizer que é um padrão, é uma coisa que para atleta profissional é acostumado a fazer. E não só no ciclismo, no atletismo também eles fazem isso, eles mentalizam a prova, mentalizam o ritmo que eles vão estar em cada parte da prova. Isso é o quê? Isso é estratégia. E aí nós que temos um potencial bem menor do que os profissionais, óbvio, a gente não para fazer isso. A gente só acha assim, bom, eu vou lá na prova e eu vou socar lenha o tempo todo. Eu vou na prova, eu vou socar a bota o tempo todo. Mas não, você tem que pegar a prova e mentalizar quais vai ser os pontos que você vai colocar mais força, qual vai ser os pontos em que você vai atacar, qual vai ser os pontos em que você pretende se alimentar. A alimentação é importante, né? Se você vai fazer uma prova de 3 horas, por exemplo, você vai ter que comer, você vai ter que fazer ingestão de carboidrato naquela prova, você vai ter que ingerir líquido naquela prova. E em qual momento da prova que você vai fazer isso? Vai acabar a subida e você vai beber? Vai estar no momento técnico, sobe e desce, e você vai estar ali morrendo de fome, morrendo de sede e não consegue pegar a garrafinha? Então você tem que prever essas questões. E isso está dentro da estratégia de prova. Né? Quantas vezes eu já não fui participar de prova, eu nem estava com sede naquele momento, eu nem estava com fome naquele momento, mas como eu sabia que ia vir um percurso depois que ia ficar difícil para comer nele, que ia ficar difícil para se hidratar, eu já adiantava. Eu já adiantava aquela hidratação, já adiantava aquela alimentação, para quando eu estivesse no percurso mais técnico, mais difícil, ou na subida, eu estivesse tranquilo, né? Não estivesse ali com a necessidade. Então você pegar, saber qual é, lembra, você já sabe qual é a prova, você olhou lá, altimetria, tudo bonitinho, você já sabe como é a prova. Então você sabe onde que vai ter um retão bom para comer, você já sabe onde vai ter a subida longa, que naquela subida você depois não consegue se alimentar, você sabe onde vai ter um single track técnico ali, alguma coisa. Agora se for XCO você tá danado, XCO já é um pouco mais complicado, que provavelmente no XCO você não vai ter nenhum respiro. Né? Vai ser bem marcado ali, como o XCO dá voltas, acaba sendo até mais fácil essa questão, porque o XCO ele vai ter o ponto exato ali onde você vai fazer alimentação e hidratação. Mas no XCM não, XCM e prova de estrada não. XCM e prova de estrada você vai embora, e aí você tem que ir escolhendo os momentos, tá legal? E aí quando a gente pensa na estratégia de prova, tem dois pontos que são muito importantes, além desse de você mentalizar a prova. Depois a gente pode até fazer uma live só falando sobre isso, que é bem importante. Tem outros dois pontos que é muito interessante, que é o quê? Um ritmo de prova que você vai fazer, o ritmo de prova, e se você vai fazer fugas ou não. Legal? Isso estratégia de prova é muito importante. Porque se você ali falou assim, não, eu quero fazer um ataque, eu já quero puxar na frente, então você tem que treinar isso. Você vai saber que em algum momento você vai precisar dar uma fuga
em algum momento você vai precisar apertar, você vai precisar acelerar, e no seu treinamento, semanas antes, você já vai ter que aprender a fazer essa fuga. Você já vai ter que ver como o seu corpo se comporta na hora que você vai fazer uma fuga. Porque fazer uma fuga é diferente, por exemplo, de fazer um treino de tiro. Né? Não sei se o Adriano está aí ainda, mas o Adriano foi na prova, eu falei para o Adriano fazer treinos de fuga. E o treino de fuga, o que é? Você está ali na tocada, imagina a tocada do pelotão, dele lá era 30, 31 por hora, 32, e aí você pega e faz a fuga ainda. Porque é isso que vai acontecer na prova para você fazer uma fuga. Você vai estar, fala Alisson, beleza? Você vai estar num ritmo forte, e nesse ritmo forte você vai precisar fazer um ataque. E se o ataque der errado, você vai precisar continuar naquele ritmo forte. Então, se você tiver uma intenção de, na sua estratégia de prova, fazer fuga, você vai precisar treinar as fugas. Né? Se você tiver na sua intenção de prova, responder... o pirola aí. Se você precisar responder aos ataques, você também vai ter que treinar fuga. Só que aí é uma questão diferente, você vai estar respondendo. Legal? Então, a sua estratégia de prova ela é muito importante que você saiba o que você vai fazer semanas antes. Semanas antes, né? 3 semanas antes, já pega e já pensa, pô, qual vai ser a minha estratégia para essa prova? Eu vou atacar forte, eu vou subir com tudo, eu vou querer já sair de bandeira e sair forte desde o começo. É muito importante que vocês façam isso. Não vai adiantar, de repente, é legal fazer esse checklist aqui 3 semanas antes da prova. Porque não vai adiantar na semana da prova você falar assim, você vai competir no domingo, aí na segunda você resolve, eu vou fazer uns ataques malucos na prova, eu vou fazer um treino de ataque. Né? Na semana que vem a prova, aí não adianta mais. Se você pretende fazer ataque, se você pretende fazer fugas, você tem que treinar antes. E aí o que acontece? Aí outro ponto importante, o ritmo. O ritmo que você aguenta, o ritmo que você suporta, já deve ser conhecido por você. Esse é um ponto que eu pego muito com os meus alunos, de saber qual é o ritmo que ele consegue manter. Porque não adianta, teve uma prova que eu fui, essa foi uma das piores, né? Que aí eu peguei, encaixei, passou um grupo, eu falei, pô, é nesse grupo que eu vou e tome. Encaixei no grupo, depois de meia hora naquele grupo que eu falei, caramba, esse ritmo aqui não é o meu, esse ritmo tá muito forte. O que acontece? O tempo que eu fiquei com aquele grupo, nossa, eu peguei e eu fui longe. O que acontece? Chegou numa hora que deu apagão, quebrou. Por quê? Eu estava andando fora do meu limite para andar com aquele grupo, andar com aquele pelotão. Aí depois os meus amigos que eu tinha deixado para trás lá no começo, eles me passaram tudo. E eu não tinha mais perna, não tinha mais fôlego. Então você sair do seu ritmo, você sair da região onde você sustenta, numa prova, é extremamente perigoso, pode te quebrar. E depois que você se quebra, vocês sabem muito bem que não vai voltar rápido. Né? Aí você vai ter que ficar um tempão ali, passando manteiga no pedal, cozinhando, para depois voltar a pedalar forte. Legal? Então pensa nisso. Então o terceiro ponto é estratégia de prova. Mentaliza a sua prova, mentaliza o que você vai fazer na prova inteira, os pontos de hidratação, pontos de alimentação, pontos em que tem, você tem que pegar assim, quanto tempo eu vou levar para andar X quilômetros? Qual vai ser meu nível de cansaço quando eu estiver com 30 quilômetros? Se tiver algo errado do que você pensou, né, aí você vai se perder. Aí dentro da estratégia também, vai fazer fuga, não vai fazer fuga? Seu ritmo de prova qual vai ser? Vai fazer de tudo para andar com o primeiro pelotão ou não? De repente o primeiro pelotão você já sabe que está num nível mais forte que você, é melhor você ficar no segundo. Tem tudo isso, tá? Aí você vai já acertar logo na primeira prova? Não, você pode fazer uma prova, ter essa estratégia, errar. Aí depois você vai para outra prova, aí na outra prova você acerta um pouquinho. E assim vai indo, beleza? Tá entendido essa questão aí? Tá? Então, para quem está chegando agora, é basicamente um checklist para vocês fazerem umas 3 semanas antes da prova, para saber o que vocês precisam estar observando. E de acordo com o que você vai observar, você vai ver se precisa ou não fazer mudanças na prova. Meus alunos fazem bastante isso. Professor, vou participar de tal prova, tal dia, preciso mudar. Fala, Anderson, beleza?
Preciso mudar alguma coisa? Aí eu olho lá e falo, não, só acerta isso aqui no final de semana, pá, belezinha. Porque se você também identificar tudo isso e não mudar nada no seu treino, não fazer nenhum ajuste, não adiantou, né? Vamos lá, quarto ponto. Fuso horário da prova. Né? Qual horário que você vai competir? Qual vai ser a hora da sua largada? Isso é muito importante. Mega importante, eu diria. Uma coisa é nós estamos acostumados a acordar, né? Pensa lá, quando você vai fazer boa noite, XCO no domingo, dia 8. Haha, muito bom. Leandro, pensa o seguinte, o que nós estamos acostumados a fazer? Acorda, depois de mais uma hora, já estamos no pedal. Já estamos pedalando forte, pelo menos para mim a rotina é essa. Entre eu acordar e estar em cima da bike, é uma hora. Né? Depende de vocês é menos, vocês é mais, não sei. Mas é a rotina. Agora, quando você vai para a prova, muda um pouco isso aí que acontece. Porque aí para a prova você vai acordar, vai pegar o carro, se você não deixou a bike no carro, você vai preparar a bike, você vai chegar até o local da prova, vai descer lá. Aí o que acontece? Entre você acordar e você dar a largada, no dia da prova vai passar 3 horas, 4 horas. Olha que baita diferença. Nos seus pedais fortes que você vai fazer no final de semana, você acorda, em 1 hora já está pedalando forte. No dia da prova, você acorda e depois de 4 horas vai pedalar forte. Olha essa diferença. Você acha que isso não faz diferença no seu corpo? Você acha que isso não faz diferença na sua estratégia de alimentação? Você acha que isso não vai afetar você de alguma forma? Claro que afeta. Então, é interessante que você faça até um período de adaptação para ver como o seu corpo vai reagir, o que você precisa comer. Aí de repente você fala assim, nossa, aí bate aquela ansiedade, né? Bate o que eu falei no começo. Quanto mais preparado você estiver para a prova, menos ansiedade você vai ter. Então, se você sabe que você vai fazer a largada 8 horas, 9 horas, e você vai ter que acordar às 5 horas da manhã para pegar o carro e ir até o local da prova, 1 semana antes, 2 semanas antes, já faz o teste. Acorda e só sai, por exemplo, acorda às 5 horas, a hora que você ia acordar para o dia da prova, e vai pedalar só no horário da largada. Aí você já está entendendo como o seu corpo vai reagir a isso. Você já vai saber o que você vai precisar comer, né? que é um dos nossos pontos de alimentação também. Então, você se ambientar acho que não é a palavra melhor, né? Mas você se acostumar com esse horário que você vai ter entre acordar. Eu estou falando entre acordar porque dificilmente a gente vai fazer uma prova à tarde, né? Normalmente as provas são todas de manhã. Então, o tempo que você tem entre o acordar e fazer a largada é muito importante. Tá legal? Então, observa esse fator. Quinto ponto, técnica. Sobretudo o pessoal do XCM não fica tão preocupado com isso. Pensa que é só força, só força, mas a cada vez os organizadores de prova estão inserindo partes técnicas nas competições. Cada vez está tendo mais. Ou é uma descida mais forte, ou é um single track mais desafiador, ou é umas pedras lá que colocaram no meio do caminho. Cada vez eles estão colocando um pouquinho mais. E se você não pensar nisso e em nenhum momento trabalhar um pouco de técnica, tá? Você pode estar extremamente forte, você pode estar extremamente bem condicionado e aí vai perder posição por causa da técnica. Vai perder a posição porque não conseguiu manter um ritmo rápido no single track. Aí o pessoal que você estava foi embora. E de repente você até tranca a trilha dos outros. Então, analisar o fator técnico da prova que você vai participar é fundamental. Se for XCO, então, você precisa tirar dias exclusivos para treinar a técnica. Tá? Por aqui tá todas. Por aí o pessoal tá querendo jogar. Eles não estão querendo, mas parece que é relativo, né? Porque de certa forma dá um gostinho a mais os organizadores colocar pontos técnicos na prova, mas no entanto para quem é iniciante, para quem está começando no esporte, é uma barreira de entrada. É uma barreira de entrada, porque de repente para quem tem um ano e pouco de pedal, aí vai já encontra uma piramba, né? Já encontra pontos muito difíceis, aí de repente né? Então tem que
Eu acho que eu sou muito a favor de ter esses pontos técnicos, mas ter a válvula de escape lá, né? Ter o arrego que o pessoal fala, ter a parte que você vai sair pela tangente. Nem que você perca um pouco mais de tempo, mas se eu quero ficar com segurança, eu perco tempo. Se eu tenho técnica, eu vou. Que é óbvio, né? A pessoa que tem mais técnica, ele tem que se beneficiar. Que o esporte, ele é técnico também. Então, vocês precisam analisar. Aí vai ser, Marcos, mas qual técnica, né? Então, você vai saber. Lembra do perfil da prova? MVDP, né? Que eu diga. Depois você escreve. Anderson, depois você escreve o que é MVDP para nós. Tá? Que até eu fiquei confuso. Aí o que acontece? Lembra do perfil da prova? Porque técnica não é só descer, né? Você vai ter que analisar o que? É single track, né? Single track com raiz que você vai encontrar na prova. Vai ser areião, porque areião também é difícil para passar, né? Se você não tiver com uma técnica boa, você pode até passar por ela, mas a desperdício de energia vai ser muito grande. Ou vai ser as descidas, né? Que vai ter na sua prova. Então analisa qual é o ponto técnico que vai ter exigência e treina aquilo. Porque senão você vai perder tempo treinando uma coisa que não tem. Marcos, mas se eu não treinar técnica, eu consigo passar pela prova ainda, eu consigo ir bem. Só que aí é o seguinte, a prova, tá? Quando você vai para a prova, tudo que você faz nela, o Mantinho Verde depois que eu diga, né? Mas lá mas lá eu acho que tirou aquele negócio daquele tablado lá, que estava na prova das meninas. Realmente eu creio que ele se confundiu, que ele não ia errar aquela descida jamais, né? Que tivesse consciente. Mas enfim. Aí o que acontece? Vocês precisam ver qual é a parte técnica que vai ter, qual a exigência que vai ter. Porque a partir do momento que vocês conseguem passar por esse trecho técnico de forma mais tranquila, você economiza uma energia tremenda, né? Eu já tive alunos meus que foram participar de pedal assim, com trecho muito técnico, com descida. Aí o cara falou: nossa, Marcos, eu fiquei estourado, eu fiquei acabado, nem pedalei tão forte, só tinha descida, mas eu tô cansado, eu tô morto. Por quê? Como não tinha uma técnica tão apurada para fazer aquelas descidas, o nível de tensão corporal era tão grande que gastou muita energia, que te tensionou demais. Isso te cansa. Aí quando chega a hora de pedalar, você não vai conseguir pedalar forte, simplesmente porque você estava gastando energia ali, tentando se controlar na bike no trecho técnico. Tá legal? É diferente de você passar fluido, passar tranquilo. Aí o outro fator também interessante que você tem que se preocupar é que de repente você vai precisar fazer um trabalho muito forte de core, se a sua prova precisar. Eu acabei não colocando essa questão aqui, mas entra de lambuja. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, prova de 100 km, aí você faz uma prova de 100 km e você, nos seus pedais, normalmente quando você faz pedal mais longo, você sente cansaço no ombro, sente o tríceps, sente dor nas costas, e aí você não deu muita importância para isso, né? E aí quando chega a sua prova, você vai se dar muito mal, porque na prova você vai andar mais rápido, você vai andar mais forte, seu corpo não vai sustentar. Então, de acordo com a sua prova, você vai ter que fazer um trabalho de core específico para ela. Específico. Aliás, eu acho, assim, tem alunos meus que não fazem trabalho funcional, nem trabalho de academia, mas eu acho assim que a pessoa tendo tempo, a pessoa conseguindo encaixar na rotina, conseguindo encaixar na agenda, o treino funcional é fundamental. Eu acho que todos têm que fazer, todos devem fazer. Beleza? Ainda mais quem já está na boca da prova, quem está aí se preparando, quem quer pódio mesmo, tem que fazer treino funcional. O Pablo, ele está fazendo treino funcional já desde o ano passado sem perder. E a performance dele só vem melhorando. O Júlio é fera na técnica. O Júlio cara. Ele tá... Depois vocês assistem o vídeo do Júlio lá descendo... Como é que é, Júlio? O Morro do Livro, né? Acho que é o Morro do Livro que chama. Lá onde o Júlio foi. Bacana. Vamos lá. Só uma revisão rápida. Pessoal, vai conversando aí no chat, vai utilizando para te mandar pergunta. Se eu falar algum ponto aqui que vocês ficarem com dúvida, manda e a gente vai fazendo uma troca aqui. Revisando, são 7 pontos que eu vou falar aqui que você tem que olhar. De preferência, olhar 3 semanas antes da prova. Não é para olhar isso aqui, Morro do Livro. Não é para olhar na semana da prova esses 7 pontos.
Esses 7 pontos você vai olhar 3 semanas antes. Tá? 4 não diria, mas 3 semanas antes dá tempo de você fazer um trabalho legal e fazer um polimento ali, não só na sua performance, mas também na sua rotina. Porque, por exemplo, fatores como fuso horário, é rotina, não é só performance. Sair para treinar técnica, é rotina, não é só performance. Né? Então tem essa questão. Agora então revisando. Primeiro ponto, fazer uma avaliação dos seus pontos fracos e ter um autoconhecimento. Segundo ponto, fazer a avaliação do percurso, perfil da prova, subidas longas, subidas curtas, trechos técnicos, tá muito desafiante, perfil da prova, você tem que avaliar isso. Terceiro ponto, a sua estratégia para a prova, você vai manter uma tocada constante, você vai fazer ataques, você vai buscar o primeiro pelotão, você já aguenta ficar com eles, ou não, você vai ficar com o pelotão um pouco que anda mais moderado, você vai segurar no começo, vai apertar no final. Você demora mais para aquecer, você vai começar mais moderado e do meio para frente você aperta, ou não, já vai sair estourado. Estratégia de prova, você tem que fazer. E já sair consciente. Estratégia de prova você não decide ali quando está na largada. Quantas vezes já viu o pessoal ali na largada, está em cima da bike preparado, aí começa a conversar, como é que você vai fazer? Vamos atacar? Vamos sair forte? Não, gente, isso aí vocês já se preparam 3 semanas antes, você já estabelece a estratégia de prova e você treina para executar ela. Né? Porque que nem eu já falei, se você decidiu que você vai fazer ataques, você vai pegar e vai se preparar no treinamento para fazer esses ataques. Porque senão vai te arrebentar. Aí o quarto ponto, fuso horário. Você precisa acertar o tempo entre que você acorda e a largada da prova. Legal? Para o seu corpo se acostumar com isso. Senão você vai ter um gap muito grande. Isso vai te atrapalhar. Agora, e depois vem a técnica que eu acabei de falar. Agora, sexto ponto. Esse eu acho que o pessoal acaba pensando um pouquinho mais, não sei. Que é a questão da aclimatação. A aclimatação é simplesmente você passar a treinar no horário que vai ser a sua prova. Né? Não no horário, no horário aí já estava falando da questão do fuso horário, mas a aclimatação é a questão do calor ou a questão do frio, né? Treinar na condição da sua prova. E aí quem peca muito nisso? Quem como eu que gosta de sair para treinar cedo, aí no verãozão, não, agora não, fica até fora de contexto falar isso porque tá frio, mas quando tá no verão, e como essa live tá gravada eu tenho que falar disso. Quando está no verão, pessoas como eu que sai para treinar 5 horas da manhã, está acostumada a treinar na fresca. Está acostumada a fazer 2 horas de pedal para depois o sol começar a esquentar. E aí o cara está acostumado a fazer esse pedal, a mulher está acostumada a fazer esse pedalzinho na fresca, aí vai fazer a prova às 9 horas da manhã, a largada. E a pessoa não fez a aclimatação, não acostumou a pedalar naquele sol quente. Né? É o que acontece. Vai dar problema. A pessoa vai se cansar só pelo fato de estar calor. O calor, e porque ela não fez aquela adaptação. Então, olha quanta tarefa você tem ali, 3 semanas antes de uma prova. Você precisa ajustar o horário de que você acorda até a hora que você larga. Você precisa treinar num clima igual da sua prova. Só que se você fizer o sistema do fuso horário, de repente você já consegue ir ajustando para treinar num momento de sol maior. Né? Então você precisa fazer a aclimatação, isso é fundamental. Eu conheço muita gente que vai treinar, mas que já participou da prova, você participou de prova e se deu mal. Fala, André, beleza? Já se deu mal na prova simplesmente porque não estava acostumado a pedalar naquele horário, naquele sol. Estava acostumado a pedalar cedinho. E ele não fez a aclimatação. Sabe aquela coisa que o pessoal profissional pega e faz? Aí não é tão aclimatação, é aclimatação também. Que quando eles têm prova em lugar com muita altitude, eles já vão para lá algumas semanas antes. É aclimatação também. Só que não é pelo calor, é aclimatação à densidade de oxigênio. Tá? O oxigênio lá está mais rarefeito na altitude, então aí o que acontece? Ele pega e precisa ir para lá
para o sistema cardiovascular dele, para o sistema de respiração, se acostumar com aquele oxigênio reduzido. Então ele faz a aclimatação. E a mesma coisa com o horário. Tá? Agora pedala 3 graus, né, Ju? O Thiago, rapaz, o pessoal do sul tá sofrendo para treinar, viu? A gente aqui de São Paulo, tô cheio de blusa aqui, nem tá tão frio. E eu só tô treinando no rolo, né? Treinar no rolo. Então tá batida aqui essa aclimatação. Tanto do calor quanto do frio, tá, Thiago? Por exemplo, quem pode errar na aclimatação do frio? Tá? A pessoa que tem rolo, né? Vamos imaginar que o Thiago tá treinando no frio de 3 graus, ele tem uma prova daqui 2 semanas, que provavelmente, supondo, tá imaginando. Vamos imaginar que a prova dele daqui 2 semanas estaria no frio. Aí vamos imaginar que o Thiago tem o rolo dele, o Thiago de fato tem rolo. E aí ele começa a treinar só no rolo para fugir do frio. O que vai acontecer com o Thiago na hora que ele for encarar a prova? Só o frio já vai acabar com ele, não vai nem perder para os adversários, ele vai perder para o frio. Por quê? Porque ele ficou treinando no rolo. Então se você vai fazer uma prova, fala Júlio, beleza? Se você vai fazer uma prova e você vai ter, sabe que naquele dia da prova vai estar frio, cara, você vai ter que encarar os frios no treinamento. Isso é aclimatação, você tem que se acostumar. Porque aí seu corpo já vai se adaptando. Lembra sempre, o nosso corpo ele é adaptativo, o nosso corpo se adapta aos estímulos que nós damos para ele. Se nós demos um estímulo de se adaptar no frio, ele vai se adaptar com o frio. Se nós demos o estímulo de, se está frio, a gente vai para o rolo, para o conforto, o nosso corpo vai se adaptar com isso. Se você não tem uma prova recente, cara, nenhum problema com isso. Mas se você tem uma prova que está ali na boca do frio para fazer, você não pode ficar, não vou falar fingindo no rolo, porque o rolo treino é duro. Mas você não pode fugir do frio, beleza? É mais ou menos por aí que funciona. Aí o 7º fator, que vocês 3 semanas ali já tem que começar a pensar, alimentação. O que tem de aluno, de pessoal que me segue aqui, que vai conversar no direct lá comigo, que tem de pessoal que faz isso e acaba pecando no dia da prova por causa de alimentação, tá cheio, é um monte. E olha que é uma coisa que não é tão difícil. A única coisa que você tem que fazer no dia da prova é não experimentar nada diferente. Se você come rapadura no treino, come rapadura na prova. Não vai pegar o gelzinho com cafeína do colega lá. Come a sua rapadura. Se você come bananinha, come bananinha na prova. Não tem por que ficar mudando. Não, eu vou para a prova e vou tomar aqui um negócio mais forte aqui do meu colega, que ele toma e para ele tá bom pra caramba, eu vou tomar também. E aí o que vai acontecer? Vai dar problema. Vai dar errado. Então, dia de prova você não experimenta nada diferente. Aí, se a sua prova é longa, 3, 4 semanas você já vai fazendo um ajuste do que você vai comer. Você já vai experimentando o que você vai levar. Se você for levar barrinha não, gelzinho, se for levar gelzinho, for levar líquido, suco, Gatorade, você já vai testando isso durante a prova. Por exemplo, o Cláudio, normalmente o Cláudio não está na live, mas ele assiste na gravação. O Cláudio ele vai participar do desafio lá do 200, né? Ele vai tentar fazer 300. Aí o que acontece? Eu falei, Cláudio, já vai testando o que você vai comer em cima da bike. Você vai fazer 300 km, você vai precisar comer em cima da bike. Você vai ter coisa assim que você tira e come, sem descer. Então você já precisa ajustar essa alimentação. Isso, acho que tem 3 semanas ainda para ele fazer. Eu já estou fazendo essa recomendação. E sempre que vai participar de uma prova, você tem que ter essa preocupação de ir ajustando o que você vai comer e ajustando o que você vai utilizar durante a prova, beleza? Vamos ver o que mais? Testar o intra. Lembra aquela questão que eu falei do tempo de prova? Tá? O tempo que você acorda para o tempo de largada. Aí o que acontece?
esse tempo que você acorda, o tempo de largada, é o tempo que você vai precisar fazer ajuste de alimentação. Pô, você não vai ficar 4 horas sem se alimentar para ir fazer a prova. Você vai precisar comer. Aí o que você vai comer? Pô, você precisa fazer um pré-treino lá bem antes. Depois, um pouquinho antes da prova, você precisa comer mais alguma coisa. E você só vai saber com certeza o que comer se você tiver testado. Pega e testa. Sabe? Não estou falando aqui de 3 semanas antes da prova vocês pegarem esse checklist, né? Então 3 semanas antes você já vai pegar e vai testar no seu pedal de sábado, acordar bem antes, esperar 3, 4 horas para sair para pedalar, se for o que acontecer na sua prova, e aí você já vai saber como que a sua alimentação vai se comportar. A pessoa que beleza, você perceber que 2 semanas antes da prova, você perceber que aquilo que você planejou para comer no dia da prova não ia te sustentar por 2 horas e você já ia estar com fome. Ou ao contrário, você descobrir 2 semanas antes que o que você ia comer no dia da prova ia deixar seu estômago pesado e você ia fazer uma largada ali com aquela sensação de estômago pesado e aí você tem tempo para ajustar. Olha que beleza. Né? Tudo isso por quê? Porque você pegou, se organizou, analisou alguns pontos, colocou em teste. Tá? Então, esse checklist de 7 pontos, vocês vão olhar 3 semanas antes da prova. Eu vou fazer um materialzinho bacana para assessoria, para os nossos alunos, para quando tiver uma prova, que eles falarem 3 semanas antes, falar, Marcos, tem uma prova para fazer. Aí normalmente falo para você, ó, tem a prova, lança lá nos desafios e metas do aplicativo. Aí eu vou fazer agora, ó, lança nos aplicativos e metas e analisa esses 7 itens. Analise 7 itens para ver o que precisa ser mudado, para ver o que precisa ser ajustado. Algumas coisas não vai precisar mudar, mas outras coisas precisam, beleza? Pessoal, perguntas, vão mandando aí, comentários, me fala se deu tudo certo, aquela esqueminha do soquinho, quando vocês mandam um soquinho para mim, eu sei que tá legal, que tá bacana. Se eu falei muito rápido, querem que eu volte a algum tema aí, vocês me falam. Agora, pessoal, ó, enquanto vocês vão me dando o feedback aí se vai ter pergunta ou não, lançamos um grupo novo para assessoria, tá bom? Lançamos um grupo novo para assessoria, que é assim, os nossos conteúdos que nós fazemos, tanto aqui para o Instagram, quanto para o YouTube, quanto os artigos, muitas pessoas teriam interesse de ver esse conteúdo, só que acabam não sabendo que ele foi criado. Então agora nós temos um grupo do WhatsApp exclusivos só para postar os conteúdos, né? Saiu um artigo que a gente colocou no site. A gente coloca lá, valeu pessoal. Né? O pessoal tá dando feedback aí. Fizemos um artigo para o site, a gente vai lançar nesse grupo. Fizemos um vídeo para o YouTube, a gente vai colocar nesse grupo. A live já tá disponível no YouTube, né? Que muitas pessoas preferem assistir a live no YouTube. A gente vai colocar nesse grupo. É um grupo exclusivo, onde nós vamos colocar os conteúdos que nós estamos produzindo. Tá legal? O link para participar desse grupo tá na minha bio. Tá legal? Então quem tá assistindo a live aqui agora, quem estiver assistindo amanhã, depois, quem estiver assistindo no YouTube, vem aqui no direct, conversa comigo. Por quê? É muito importante que vocês entrem nesse grupo para não perder nada. Sobretudo os artigos que a gente está fazendo para o site. Vai ficar artigos muito bons. E aí é importante entrar lá. Então vai na minha bio, clica lá na bio, que aí vocês já vão entrar nesse grupo. É um grupo que só se entra com convite. Nem eu, nem o Júlio vamos adicionar ninguém nesse grupo. Porque eu falei pro Júlio, a gente não adiciona ninguém porque a gente não é chato, cara. É extremamente chato de repente alguém te adicionar um grupo. Então eu tô anunciando que existe grupo. Se vocês tiverem interesse, vai lá na bio. Se não conseguir, o Vitório voltou. Se vocês não conseguirem acessar o grupo direto pela bio, fala comigo no direct que aí eu encaminho o convite direto para vocês, beleza? Pessoal, anotem, se vocês não anotaram esses 7 pontos aí que precisa checar antes da prova, vocês perderam, né? Vai lá na gravação depois e anota, beleza? Porque aqui os meus alunos eu vou preparar um material para eles. Pessoal, muito obrigado, boa noite. A hidratação, ingestão, água deve começar bem antes da prova. Exemplo, 2 semanas. Não, água não. Nem carboidrato. Não. Maíra.
Não vai precisar hidratar 2 semanas antes, não. Até mesmo porque a hidratação é constante, você tem que estar sempre hidratado, né? Então, se você não tiver uma condição de desidratação, vai levando a vida normal, bebendo bastante água todo dia, bebendo um líquido todo dia, que vai dar certo. O carboidrato, já fizeram, agora vamos bater papo, né? Já fizeram pesquisa de fazer assim, o atleta ele fica uma semana com baixo índice, baixa ingestão de carboidrato, e aí na semana da prova eles dão um monte de carboidrato para a pessoa, para ver o quanto de glicogênio chega na prova, né? Então já foi comprovado que na semana da prova, se a pessoa faz mais ingestão de carboidrato, ele vai chegar no dia da prova com o glicogênio mais elevado. Então, da hidratação, não tem, é lógico, né? Se chegar um nutricionista esportivo para você falar o contrário, vai nele, tá? Que eu tô falando de acordo com alguns artigos que eu li. A hidratação você não precisa mudar tanto, tá bom? Mas o carboidrato, sim, o carboidrato você vai colocando ali durante a semana mais carboidrato que o normal, que vai garantir a sua reserva de glicogênio. Óbvio, né? Não vai exagerar também, porque daí a pessoa você chegar pesado na prova porque colocou muito. Maíra, muito bom ter você na live. Valeu, Xará. Cara, muito obrigado, Marcos, pelo feedback, cara. É um prazer estar fazendo essas lives com vocês. Dúvidas, podem me procurar no direct, que eu ajudo vocês. E entrem lá no grupo de conteúdos, tá? Entre no grupo de conteúdos e quem já entrou, compartilha o link de convite. Cara, eu quero muito ver aquele grupo cheio de gente, eu quero muito. Que não tem nada melhor quando a gente faz, a gente gasta lá 3 horas preparando um artigo. Não tem nada mais gratificante de saber que as pessoas leram aquele artigo, né? Quando eu venho preparar a live aqui para vocês, eu preparo, vem a live, não tem nada mais gratificante quando eu jogo a live lá no YouTube e o pessoal me dá o feedback que foi lá e assistiu a live. Isso é sensacional. Isso é uma corrente, né? A gente vai se esforçando aqui para fazer o conteúdo, aí na hora que vocês assistem, vocês gostam, aí deixa a gente feliz e aí vocês compartilham para ajudar outras pessoas e assim o negócio vai indo. Pessoal, já falei pra caramba hoje, a garganta está começando a ficar seca. Se os alunos que não treinaram e não tiveram feedback ainda, é porque hoje eu estava conversando com o Joécio e vai ter mais novidade por aí, a assessoria vai ficar melhor ainda. Então eu estou meio atrasadinho nos feedbacks, mas amanhã cedo já entrego tudo. Ou amanhã cedo, hoje à noite, beleza? Valeu, Ricardo, um abraço, tchau, Maíra, até mais, tchau, tchau, pessoal.